Nesta noite eu quero cumprimentar a todos com a paz de Cristo. Desde já eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar diante de Deus para trazer mais um momento especial da parte de Deus, através da sua palavra, através da sua revelação, da sua palavra que foi escrita através de 40 homens inspirados da parte de Deus, falando da parte de Deus e testificando da parte de Deus. Então eu quero dizer para você nesta noite que hoje nós iremos meditar, iremos falar um pouco sobre a Igreja de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que os cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E havia tudo em comum naquela igreja. Ou seja, era uma igreja unânime, uma igreja coesa, uma igreja unida, uma igreja onde não havia dissensão no seio da igreja. Todos pensavam de uma só maneira, um único propósito. O propósito era buscar a Deus, era se reunir em comunhão, era o partir do pão, eram as orações. Então eu quero dizer para você que apesar da igreja hoje, ela está passando por uma turbulência, nós estamos aí em meio a esse caos aí que está instaurado, essa pandemia, essa crise política, essa baixaria política, aonde eu quero dizer para você que muitos procuram solução nos políticos, procuram solução em inúmeros lugares, batem em várias portas e não batem na porta de Jesus. Mas eu quero convidar você nesta noite para bater na porta de Jesus, para pedir para Jesus entrar na tua casa, para Jesus fazer morada na tua casa, para Deus habitar na tua vida, para Deus fazer um grande milagre na tua vida nesta noite, para que nesta noite você tenha a oportunidade de dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Então eu quero dizer para você nesta noite, nós estamos aqui com um único propósito: a edificação da igreja, a conscientização da igreja, trazer a igreja para os pés da cruz, para que a igreja entenda que o mundo não tem solução, para que a igreja entenda que não há outro caminho pelo qual importa que o homem seja salvo, somente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então neste momento nós vamos orar. Nós vamos orar e vamos meditar após a oração em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, onde nós vamos falar sobre a prisão e o livramento de Pedro, através das orações da igreja. A igreja estava orando. Então nós vamos orar. E eu quero convidar você para orar. Eu quero convidar você para estar conosco neste momento, meditando nesta maravilhosa palavra, nesta palavra que é vida, que é pão da vida, que é água para saciar a tua sede. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, neste momento, vamos orar. E eu quero apresentar você e a sua família neste momento para participar deste momento tão especial onde nós vamos ministrar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai trazer o conforto que você precisa. Eu não tenho o conforto que você precisa, mas o Deus que nós servimos, Ele tem a palavra de conforto ao teu coração, a palavra que vem confortar o teu coração, a palavra que vem trazer alento, que vai acalentar a tua alma nesta noite,
porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que divide almas juntas e medulas e tem capacidade para discernir até o pensamento do homem. Esta palavra, como disse o apóstolo Paulo, ela desce até a divisão da alma e do espírito. Você sabe o que é isto? Esta divisão da alma e do espírito. Então eu quero convidar você neste momento para nós orarmos. E eu quero já glorificar a Deus pela vida da Giovânia, glorificar a Deus pela vida da sua neta, glorificar a Deus pela nossa família, glorificar a Deus por tudo que o Senhor tem feito, pelas grandes coisas, pelos livramentos, porque o Senhor tem dado vida para esta criança, o Senhor tem dado vida, o Senhor tem mudado história, e eu creio que Deus vai continuar mudando a história. E Deus vai continuar escrevendo uma nova página. Porque, como disse Jó, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, como disse o profeta, eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós, como disse Deus ao profeta, pensamento não de mal, mas pensamento de bem, para lhes dar o bem que desejar. Então nós vamos orar agora neste momento e em seguida nós vamos meditar na palavra de Deus. Vamos orar. Eu quero que você ore comigo, você feche os teus olhos, te ligue com Deus aí, porque eu não tenho solução, mas Jesus tem solução. Eu não tenho a resolução do teu problema, mas Jesus ele tem a resolução do teu problema. Ele tem resposta para tudo em nossas vidas. Então vamos orar. Querido Deus e amado Pai, neste momento nós queremos te agradecer, eu quero te apresentar cada família. Quero te apresentar as famílias aí em São Paulo, te apresentar nos 24 estados do país, te apresentar as autoridades, te apresentar o presidente desta nação, te apresentar os governadores, os prefeitos, os desembargadores, os juízes, os advogados, a OAB, te apresentamos, meu Deus, o poder judiciário, legislativo, executivo, e nós colocamos diante de ti, meu Deus, porque só o Senhor pode fazer alguma coisa. Só o Senhor pode mudar o curso desta nação, só o Senhor pode mudar a história desta nação, só o Senhor pode trazer, meu Deus, aquilo que nós precisamos. Pai, que tu vá de encontro neste momento aqueles pais de família, aquelas mães de família que neste momento estão chorando, a sua panela vazia, a despensa vazia, não tem mais nada para dar de comer aos seus filhos. Meu Deus, só tu sabe. Tu sabe, Pai, o que eu estou pedindo. Tu sabe a necessidade daquelas pessoas, o que elas necessitam e o que elas precisam. Meu Deus, aqueles que estão nos hospitais neste momento, que estão internados, que tu possa intervir, que tu possa entrar com a provisão, com a providência, que tu possa mudar a história, que tu possa, meu Deus, trazer, Senhor, esperança ao coração daquelas pessoas, que tu possa mudar, Senhor, que tu possa, Senhor, curar aquelas pessoas que estão acometidas do coronavírus, que estão, meu Deus, até em fase terminal, esperando só a hora da morte. Mas, meu Deus, tu és Deus poderoso e eu creio, Pai, que tu estás agindo. Pai, a tua palavra diz que é pelo crer, que o crer vem pelo ouvir e o ouvir a tua palavra. E neste momento eu profetizo uma palavra de cura sobre os hospitais, sobre aquelas vidas, aonde houver uma pessoa doente. Quem sabe, meu Pai, o médico não tem a solução, está com bisturi na mão, operando neste momento, mesmo sabendo que aquela pessoa está correndo o risco de morrer. Mas, meu Deus, que o Senhor possa ser a mão deste médico, possa direcionar sua mão, possa direcionar esta cirurgia, que tudo venha transcorrer de acordo com a tua vontade, que o teu anjo possa guiar neste momento, possa tocar agora, Pai, nesta enfermidade, toca no câncer. Meu Deus, se o problema são na circulação sanguínea, meu Pai, tu pode mudar essa história. Se o problema é câncer, leucemia, o Senhor pode mudar essa
essa história, tu pode curar, tu pode libertar, tu pode transformar, meu Deus, e nós estamos crendo neste momento, que o Senhor agora neste momento, através das nossas orações, vidas estão sendo alcançadas, vidas estão sendo liberta, leva ao necessitado alimento, leva a provisão àquele que está precisando da provisão, aquele que não tem roupa, aquele que não tem calçado, aquele que está em busca de uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, meu Deus, aquele que está cometido da depressão, que está na ansiedade, quem sabe até mesmo neste momento já pensou em amarrar uma corda e dar cabo da sua vida, meu Pai, neste momento, em nome de Jesus, nesta hora, eu quero repreender este espírito de demônio, repreender este espírito de morte, toda a retaliação do inimigo, meu Deus, contra as famílias, contra os filhos, contra o pai, contra estas vidas, meu Pai, neste momento que nós estamos apresentando diante de Ti. E neste momento, eu quero te apresentar, Senhor, os enfermeiros, te apresentar os médicos que estão na linha de fogo cruzado, meu Deus, nestes hospitais que estão superlotados, que estão, meu Deus, no meio da enfermaria, os enfermeiros que estão, meu Pai, não sei nem quantos dias não vão em casa, estão comendo dentro do hospital e dormindo dentro do hospital, meu Deus, dá o livramento, não deixa que este enfermeiro, que esta enfermeira seja cometida desta enfermidade, mas que ela seja um canal, seja um instrumento para ajudar aqueles que necessitam, aqueles que estão precisando ser cuidados. Meu Pai, neste momento, assim como a igreja estava orando quando Pedro estava na prisão, nós estamos orando agora neste momento, intercedendo, que Tu possa, Senhor, alcançar a Giovânia, a Emily, a sua filha, o Mauro, toda a sua família. Deus, que Tu possa trazer o bálsamo sobre a família, aqueles que perderam seus entes queridos. Meu Pai, neste momento, quantas pessoas neste momento estão chorando, estão clamando, estão rogando a Tua misericórdia, e neste momento eu estendo as minhas mãos ao céu, e Deus, Pai, eu te clamo, porque eu sei, Senhor, que Tu estás no controle, que Tu estás, Pai, confortando o coração daquela mãe, o coração daquele pai, o coração daquele filho. Meu Deus, em nome de Jesus, neste momento, nesta hora, eu quero Te agradecer pela saúde que o Senhor tem dado às pessoas, pelos aqueles que estão saindo, que estava, Senhor, acometido do coronavírus, estão saindo agora pela porta do hospital. Eu estou profetizando a cura, a libertação e a restauração. Receba em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, neste momento, te oramos e por fé te agradecemos. Amém. Então agora, neste momento, nós vamos meditar na palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então eu quero dizer para você, minha cunhada, que a palavra de Deus não volta vazia. Ela tem o seu propósito. E ela vai cumprir o seu propósito. O que Deus tem para fazer na tua vida, na tua família, o Senhor vai cumprir a palavra dele. Porque Ele é fiel. Porque o Senhor é bom. Em Lamentações capítulo 3, versículo 22, a Bíblia diz assim: a causa de nós não sermos consumidos são as infinitas misericórdias do Senhor. Elas duram para sempre. É por isso que nós estamos aqui com vida. É por isso que nós temos a liberdade de olhar para o céu, levantar a voz e dizer: Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui diante de Ti, meu Pai, com vida, e poder Te glorificar e exaltar o Teu nome. Então, neste momento, nós vamos fazer a leitura da palavra que se encontra em Atos, capítulo 12, versículo 1 em diante, que diz assim: a epígrafe do texto fala sobre a prisão e o livramento de Pedro. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre... Hello, Moto. Então, continuando aqui, né? Então Herodes estendeu as mãos sobre a igreja para os maltratar e matou a espada a Tiago e a irmã de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a
quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias. Os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, então tocando a Pedro na ilharga, e despedaçou, dizendo: levanta-te, depressa. Caíram-lhe todas das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: veste, põe as tuas sandálias. E ele assim o fez e disse: mas lança as coisas, a tua capa, e segue-me. E saindo seguiu, e não sabia o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via algo, que estava tendo uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesmo assim. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos orando. Louvado seja Deus! E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu ao escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o anjo, então é o anjo. Mas Pedro perseverava em bater. Quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não tão pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou e não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justificar. E partindo da Judéia para a Galiléia, ficou ali. E ali estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas este, vendo de comum acordo ter com ele, obedecendo à amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. Louvado seja Deus! Então eu quero dizer, neste momento, nós estamos tratando hoje do poder da oração. Você sabe a importância que tem o poder da oração? A oração, ela tem um poder tremendo. Ela rompe fronteiras. Ela alcança pessoas em lugares diversos do mundo, aonde, quem sabe, aqui nós temos uma situação bem interessante. Pedro estava preso no cárcere, e os guarda o guardava ele para que ele não fugisse por ordem de Herodes. Mas Deus agora envia o anjo na prisão, e a Bíblia diz que o anjo resplandeceu a luz dentro da prisão. E agora Pedro
imagina que ele está tendo um êxtase, que ele está tendo uma visão, ou que ele está tendo uma revelação do céu. E ele não imaginava que aquilo era uma realidade que estava acontecendo. E o anjo agora convida ele para sair de dentro da prisão. Louvado seja Deus. Então nós observamos que o quanto passaram o primeiro e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá da parte da cidade, ao qual lhes abriu por si mesma. Assim tendo saído, percorriam uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Veja o livramento de Deus. Deus envia o anjo até Pedro, lá no cárcere. O anjo quebra todos os grilhões que Pedro estava acorrentado. Deus mandou a provisão, Deus mandou a libertação, Deus mandou a resposta. Agora eu quero lhe mostrar de que forma veio esta resposta e como ela chegou até Pedro, que estava no cárcere. Ou seja, lá no cárcere romano, os homens eram acorrentados, pés e mãos, correntes grossas, que não tinha como o homem ser liberto, a não ser que os guardas tirassem as argolas, correntes, as algemas de suas mãos. Louvado seja Deus. E ali naquele momento, a Bíblia diz que Deus envia o anjo, e o anjo vai ao encontro de Pedro. E ali, quando ele entra no cárcere, louvado seja Deus, nós observamos como Deus trabalha. A Bíblia diz que Deus trabalha em prol daqueles que nele esperam. Ei, eu quero dizer para você, você está esperando em Deus. A resposta vem do céu. Lá no Salmo 121, a Bíblia diz assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? A Bíblia diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então eu quero dizer para você que o socorro que tu espera, ele vem do céu. A mão poderosa que se move para te dar livramento, para te suprir as tuas necessidades, para tocar em corações, para tocar em bolso, para que alguns venham meter a mão no bolso e mandar donativos para ti, mandar ajuda. Tudo é pela previsão de Deus. A provisão de Deus, ela não falha, ela não tarda, ela chega na hora certa. E quando Deus tem algo a fazer em nossas vidas, ela chega na hora certa, no momento certo. Ele não chega atrasado, ele não chega na hora errada. Eu quero dizer para você que o anjo chega na prisão. O versículo 8 do capítulo 12 diz assim: e disse-lhe o anjo: veste-te, põe as tuas sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Olha a orientação que o anjo dá a Pedro dentro da prisão. Ele disse: veste-te. Ele olhou para Pedro e disse: calça-te, põe a tua capa e segue-me. Louvado seja Deus. Ei, o que Deus tem para fazer, Ele não vai fazer nada pela metade, Ele vai te dar por inteiro. A provisão de Deus, ela vai chegar por inteira. Ela não vai chegar pela metade, porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel. Ele não tarda e não falha. Ele chega na hora marcada. Ele chegou na hora marcada. Enquanto a igreja estava reunida na casa dos irmãos, as mulheres estavam orando, reunidas na casa de um irmão. Observe o que a Bíblia diz. E considerando isto, tinha sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. No versículo 12 do capítulo 12, a Bíblia está dizendo que os irmãos estavam reunidos. Foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos,
Observe aonde eles estavam reunidos. Estavam reunidos na casa de Maria. Os irmãos estavam reunidos. A igreja estava reunida, orando, intercedendo pela vida de Pedro, que estava preso no cárcere. Então Deus agora ouve a oração dos irmãos que estavam reunidos na casa de Maria e envia a provisão. Deus enviou o anjo para quebrar o cárcere, para soltar os grilhões dos pés de Pedro, das mãos de Pedro. E o anjo olha para Pedro e diz: Pedro, veste-te, calça-te, põe a tua capa e me segue. Olha, veja o livramento de Deus como é algo tremendo e algo poderoso. Então, quando ele chega no segundo portão, o anjo abre o portão, porque o portão abriu por si próprio. Era um portão de ferro muito pesado. Eram vários homens para empurrar aquele portão, para que ele pudesse ser aberto. Então você está entendendo o livramento de Deus? Ei, Deus tem hora marcada na tua vida e na minha. Não vai cair uma folha da árvore sem que Deus o permita. Só vai acontecer na hora de Deus. Se nós estamos pedindo algo para Deus e não é da vontade de Deus, não vai vir. Não vai se cumprir. Tu sabe por quê? Nós estamos olhando aqui agora. Não conhecemos o futuro. Mas Deus, Ele conhece o teu futuro. Ele conhece o antes e o depois. Você está olhando o que está aqui diante de ti agora. Mas Ele conhece o que vai acontecer daqui a 4 horas de relógio. Ele sabe se o que você está pedindo é benéfico. Se o que você está pedindo está de acordo com a vontade dEle. Às vezes nós queremos algo. Eu me lembro muito bem, aqui no Parque Vitória teve um caso. Aqui em São Luís do Maranhão. Um determinado irmão, todo dia ele pedia para Deus dar um carro para ele. E Deus... Já estava mais de 2 anos ele orando e pedindo para Deus. E Deus ainda não tinha dado aquele carro para ele. Eu vou explicar para quê. O porquê Deus ainda não tinha dado aquele carro para ele. Porque Deus estava olhando o futuro. Estava olhando o que iria acontecer. Que aquele carro ia trazer sérios problemas. Ia trazer uma derrota. Ia trazer separação na família dele. Ele ia abandonar a família dele por uma piriguete de rua. Então eu quero dizer para você, pare e pense. No dia que Deus deu o carro para ele, não passou muitos meses, ele se desviou da presença de Deus e construiu uma família na rua com uma outra mulher. Agora você entende porque muitas das vezes nós pedimos algo para Deus e Deus não dá? É por este motivo que muitas das vezes o futuro vai ser tenebroso. E Deus vendo... Porque a Bíblia diz que Deus ama o filho a quem Ele ama. Então, se Deus nos ama, Ele está vendo que o nosso futuro não vai ser bom. Se aquilo que nós estamos pedindo vai nos trazer sérios prejuízos, Ele não vai nos dar. Porque Ele nos ama. E a Bíblia diz, como pode o pai, o filho pedir um pão e Ele lhe dará uma pedra? Não vai dar uma pedra. É claro e evidente que você como pai, você como mãe, se o teu filho te pede um pedaço de pão, você não vai dar uma serpente para ele. Você vai dar um pedaço de pão para que ele possa saciar a fome. Então eu quero dizer para você que Pedro estava no cárcere, mas Pedro foi entender o mistério de Deus, foi entender os desígnios de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Ele, quando chega na porta da casa de Maria, que ele ouve, os irmãos lá dentro estavam orando, intercedendo pela sua vida. Aí Pedro foi entender como Deus trabalha. Pedro foi entender que é a ação de Deus. Pedro foi entender que a igreja estava orando, intercedendo pela sua vida para que Deus enviasse o anjo para que livrasse Pedro da prisão. Louvado seja Deus. Então, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 42, a Bíblia diz que a igreja perseverava nas orações, na comunhão e no partir do pão, e havia tudo em comum. O que era que havia em comum no meio daquela igreja? Um amor não fingido. Não havia falsidade. Não havia fingimento. Os irmãos partiam o pão de casa em casa.
comiam pão com singeleza de coração, com verdade. E a Bíblia diz que eles vendiam suas propriedades, repartiam e distribuíam a todos quanto necessitavam. Hoje, nós estamos vivendo dias difíceis. E a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. O que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo muitas pessoas que esfriaram na fé, que não professam mais o nome de Jesus, que abandonaram a fonte das águas, que abandonaram a palavra viva e eficaz, que não vive mais esta palavra e que não testifica mais desta palavra. Então eu quero dizer para você que este Deus, Ele é fiel, Ele te conhece por dentro e por fora, Ele esquadrinha o teu pensamento. Lá o Salmo 139, o salmista escreve e diz: Senhor, Tu me sondas e me conhece, sabe quando me deito e sabe quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, ainda a palavra não chegar aos meus lábios, e Tu as conhece todas. Então eu quero dizer para você, ei, Deus, Ele te conhece por dentro e por fora. Ele conhece todos os teus dias. Quantos dias tu irás viver sobre a terra. Louvado seja Deus. Então, voltando aqui. Pedro estava preso no cárcere por ordem de Herodes. Herodes já havia matado Tiago. E ele queria mostrar para o povo que matando os discípulos de Jesus, matando os irmãos, jogando nas arenas para serem devorados pelos leões, ele estava dando uma demonstração do seu poder. Mas quem brinca com Deus brinca com fogo. Então eu quero dizer para você que com Deus o homem não brinca. Deus, Ele é o Senhor, Ele é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele continua agindo, Ele continua operando. Ele é o mesmo que operou no passado, no dia da igreja antiga. Ainda nos dias odiernos, Deus continua operando de maneira poderosa. Deus continua salvando, Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua levantando pobres, colocando assentado no trono no meio dos ricos, tirando os ricos e colocando lá embaixo. Então eu quero dizer para você, assim como o apóstolo Pedro disse, lá em 1 Pedro capítulo 5, capítulo 2 e versículo 5 e 8, Pedro diz: humilhai-vos, portanto, diante da mão potente do Senhor, e no momento oportuno Ele vos exaltará. Ei, Ele vai te exaltar no momento oportuno. A glória é de Deus. A honra é de Deus. O louvor é para Deus. Glorificado seja Deus. E se estamos com vida, glorifiquemos a Deus. Se nós estamos de pé, glorifiquemos a Deus. Porque o Senhor está no controle. Deus está operando. E agindo Deus, como disse o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, ele disse: ainda antes que houvesse dia, ele disse: eu era, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? A live de ontem, a mensagem que eu ministrei foi: cuidado, o adultério, as consequências são devastadoras. Então eu quero dizer para você, há uma live anterior, eu ministrei uma outra palavra, onde nós tratamos sobre a lei da semeadura. Tudo que você plantar, isto você e eu iremos colher. Agora nós precisamos entender, precisamos plantar em uma boa terra, precisamos plantar uma boa semente, para que nós possamos colher o fruto da nossa plantação. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta espinho, colhe espinho. Mas quem planta uma boa semente, colhe um bom fruto. Então eu quero dizer para você nesta noite, Jesus, Ele é o amigo fiel, o amigo de todas as horas.
o amigo que está presente, o amigo que não nos abandona, o amigo que não nos vira as costas. O profeta Isaías diz: todavia, ainda que a mãe que carregou o seu filho no ventre 9 meses o abandone, todavia, o Senhor não te abandonará. Ei, ainda que todos te virem as costas, ainda que todos te abandonem, ei, o Senhor jamais te abandonará. O Senhor está contigo, o guarda de Sião está contigo, o Senhor, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te dá o livramento, Ele te dá o alimento, Ele traz a provisão, Ele traz a resposta, Ele está no controle de todas as coisas. Louvado seja Deus! Então, nós estamos falando aqui sobre o poder da oração. A oração... O que é a oração? A oração é falar com Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, ele diz assim: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes e não conheces. Nós precisamos orar. Lá em 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ei, para que nós possamos estar próximo de Deus, nós precisamos reconhecer quando nós erramos. Nós precisamos entender, nós precisamos pedir perdão, principalmente quando nós magoamos alguém. Nós precisamos pedir perdão. Não espere o ofendido vir até você. Vá até ele. Ei, o teu perdão, se você liberar o perdão, esse perdão vai cobrir uma multidão de pecados. Louvado seja Deus! O perdão, ele é pedagógico. Eu quero dizer para você por que o perdão é pedagógico. Porque ele é o tratamento de Deus. Ele trabalha. Para que você libere o perdão, você precisa deixar Deus trabalhar no teu coração, trabalhar na tua vida. Dê lugar ao Espírito Santo. Deixe Ele trabalhar, deixe Ele agir. Porque Deus, Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Deus conhece o teu coração, Ele te sonda por dentro e por fora. Louvado seja Deus! Então nós estamos falando aqui do poder da oração. O que é orar? Orar é falar com Deus. Você está aí, você pode falar com Deus. Você pode levantar a sua voz ao céu e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas. Senhor, me ajuda. Eu sou limitado. Eu sou falho. Mas Tu és grande, eu sou pequeno. Mas diante da minha pequenez, Tu pode me fazer uma nova criatura, Tu pode me transformar, Tu pode me libertar, Tu pode me dar uma nova visão, uma nova revelação. Deus, eu quero os sonhos que Tu sonhou para mim. Ei, peça os sonhos que Deus sonhou para você, para que você possa entender os mistérios de Deus, para que você possa entender os propósitos de Deus para a tua vida. Louvado seja Deus! Então, neste momento, eu quero encerrar essa live dizendo para você que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo. Somente Cristo. Ele morreu por ti e por mim para nos dar vida eterna. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, para que você possa ter a vida eterna, para que você possa entrar no céu pelas portas, na mansão celestial. Um dia, nós seremos arrebatados desta terra. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. E isto está para acontecer. Não vai demorar muito. Todos os sinais já se cumpriram. Estamos aguardando somente a volta do eterno Deus. Louvado seja Deus! E neste momento, eu quero agradecer
Agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Agradecer a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecer a Deus pela nossa família. Agradecer a Deus por cada um. E neste momento eu quero apresentar a nossa família. Pai, eu te apresento a vida de Giovânia. Eu te apresento a vida de Josimeire, a vida de Josélia, a vida de Rosângela, a vida de Joedna. Eu te apresento, meu Deus, a vida de Maísa, a vida de Isa, a vida de Maria Luísa, a vida de Pamela, meu Deus, a vida de Emily, a vida de Mauro, toda a sua família, toda a sua parentela, meu Deus. Eu te apresento a vida do Bruno, a vida do Douglas, a vida da Rebeca. Deus amado, neste momento, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer e exaltar o teu nome. E neste momento, Pai, que as nossas orações, elas cheguem ao trono da tua graça. Que o Senhor possa responder, que o Senhor possa trazer a resposta das nossas orações sobre a vida de cada um dos nossos familiares. Pai, guarda a nossa família, guarda as famílias neste país, guarda as famílias nesta capital, em São Luís do Estado do Maranhão. Meu Deus, Pai, tantas pessoas que neste momento estão chorando porque perderam seus entes queridos. Que o Senhor possa confortar o coração daquelas mães que perderam seus filhos, confortar o coração dos pais que perderam seus filhos, confortar o coração dos filhos que perderam seus pais. Meu Deus, neste momento tão difícil em que o país está passando, por este momento, por esta crise política, meu Deus, por essa crise que se encontra instaurada no país, mas, meu Deus, eu te peço a tua provisão. Eu te peço a tua resposta, que o Senhor venha como resposta, que nós possamos a cada dia fazer como o salmista Davi, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, porque sabemos que o Senhor grandes coisas ele fará. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a tua vida, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te dê dias melhores de vida, que o Senhor abençoe tua família, a tua casa, e que o Senhor te proteja e te guarda, te livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Está encerrado. Neste momento, eu quero agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito. E por tudo quanto o Senhor ainda vai fazer. Louvado seja Deus.